já com a Cíntia Lima, tá? Então vamos começar aqui para eu apresentar, antes de qualquer coisa, os nossos convidados de hoje, que são os irmãos da Ana Cláudia, né? Eu estou aqui com o Odair e o João. Boa tarde, obrigada pela presença. A gente sabe que não é fácil, né? Falar de uma coisa tão dolorosa na TV, mas o Brasil vem acompanhando esse caso desde o dia em que o público tomou conhecimento dessa trágica notícia. Nós estamos também com o doutor José Beraldo, o advogado de defesa da família, junto com o doutor Ademar Gomes, da ACRIMEC, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Obrigada, doutor Beraldo, pela presença. E mais uma vez com o advogado de defesa do Janken Evangelista Ferraz, não é? O doutor Tito Lívio, mais uma vez aqui com a gente, colocando o lado da defesa em pauta também para todo o Brasil. Obrigada mais uma vez pela presença. É uma honra só estar aqui novamente. Também receber você aqui. Antes da gente começar, coraçãozinho aguenta ver o vídeo da Ana? Vocês querem ir para o camarim, alguma coisa assim? Não, pode passar. Pode passar, tá? Porque se vocês quiserem sair também não tem problema não. Quantos minutos tem, diretor? Ele é rapidinho, né? Ele tem 1 minuto e meio, na verdade, e o Brasil inteiro está pedindo para rever. Muita gente não viu, mas a repercussão foi enorme. Então, naquele dia não deu na sexta-feira para a gente atender aos pedidos do público e a gente vai colocar agora. Vocês vão ver a Ana Cláudia já no finalzinho da gravidez do pequeno Gabriel, que hoje se encontra lá em Teixeira de Freitas com os avós paternos, né? O que dói muito no coração aqui dos tios e da família da Ana aqui em São Paulo. E vocês vão ver a declaração de amor dela para o filho. Vamos ver agora. Ai, a gente agora vai se ver na minha barriga por causa do meu bebezinho. Ai, vou dar verdade pra você, baby. Deixa eu ver, assim, para assim. Chama, neném! Chama, bebezinho da mamãe lindo. De ponta cabeça. Mas não. Fala que ama seu bebê. Eu amo meu bebezinho lindo. Tá aqui dentro dessa barriga. Ai, que bonitinho. Já vai ser famoso antes de nascer, né? Ó, você nem nasceu e já tá sendo filmado. Já vai Ó, estar no você, hein? Orkut. Pelo amor de Deus. Já tá no Orkut sem ter nascido ainda, né? Dá tchauzinho, mãe. Tchau, para. Tchau, sobrinha. Tem que acabar com você, ô bonito? Acaba comigo. Ai, a gente agora vai se ver na minha barriga por causa do meu bebezinho. Ai, vou dar verdade pra você, baby. Deixa eu ver, assim, para assim. Chama, neném! Chama, bebezinho da mamãe lindo. De ponta cabeça. Mas não. Fala que ama seu bebê. Eu amo meu bebezinho lindo. Tá aqui dentro dessa barriga. Ai, que bonitinho. Já vai ser famoso antes de nascer, né? Ó, você nem nasceu e já tá sendo filmado. Já vai Ó, estar no você, hein? Orkut. Pelo amor de Deus. Já tá no Orkut sem ter nascido ainda, né? Dá tchauzinho, mãe. Tchau, para. Tchau, sobrinha. Tem que acabar com você, ô bonito? Acaba comigo. Pois é, né, gente? É muito emocionante mesmo assistir a esse vídeo. Eu estava pensando, a primeira vez que eu vi esse vídeo na última semana, antes mesmo da gente colocar no ar aqui, eu fiquei pensando com os meus botões e até comentei aqui com vocês que eu acho que o grande julgamento do Janken, o grande acerto de contas, não vai ser só no tribunal. Na verdade, vai ser enfrentar o Gabriel quando ele tiver maior e souber de toda essa tragédia.
E quando o menino puder assistir esse vídeo, né, e falar assim, puxa vida, eu só posso ver minha mãe declarando amor dela por mim através dessas imagens, porque meu pai me roubou essa chance de poder conviver com ela, de ter o direito de ter minha mãe do meu lado, cometendo a barbaridade que cometeu, acabando com a vida dessa menina com tantas facadas. Então, para ele olhar no olho do filho, né, e assumir que matou a mãe e que o que restou para o pequeno Gabriel da mãe foram essas imagens, eu acho que esse vai ser o maior julgamento, que é o julgamento do Gabriel em relação ao pai, e essa vai ser a hora da verdade, a hora de olho no olho com o Gabriel, quando ele já for um homem e puder falar frente a frente com esse pai. Infelizmente, o Janken tirou do Gabriel a mãe, tirou do Gabriel o próprio pai, que está na prisão, ele mesmo esperando aí pagar pelo crime que cometeu, e além disso ele perdeu o mundo dele, perdeu a família dele daqui de São Paulo, perdeu o quartinho, a casa em que ele vivia com a mãe, ele está sem referência nenhuma, tanto que ele está tão apático quanto a gente viu no encontro da avó da Ana Lúcia com o neto lá na Bahia, na casa dos avós paternos, que pelo menos não negaram o direito a esse encontro, a esse abraço, a matar um pouquinho a saudade do menino, né? E hoje os tios estão aqui para falar para o Brasil inteiro como é que a família está sobrevivendo aí à dor da perda da Ana Cláudia. Vamos começar com o Odair, que foi quem eu primeiro vi falar na televisão a respeito, né? Emocionadíssimo, claro, como está até agora. Nenhuma novidade sobre o caso? Como é que vocês estão segurando todo esse sofrimento? Como é que é? Na verdade, ainda estamos, enquanto o Gabriel não voltar, a nossa preocupação é grande em relação a ele, porque, como você disse, ele perdeu a mãe, o pai privou o filho da presença dele também, e ele perdeu tudo aquilo que ele já estava acostumado, a família. Inclusive, uma coisa que aconteceu essa semana, nós fomos ao mercado e nós costumávamos levar o Gabriel ao mercado e ele ia pegando as coisas, e assim, nós saímos sem conseguir fazer compras, porque não dava para continuar lá, imaginando ele lá fazendo aquela baderna, pegando as coisas que ele queria. Então assim, está muito dolorido, porque eu sei que ele está sofrendo, ele visivelmente abatido. Quando você viu as imagens do Gabriel nos braços da Ana Lúcia lá na Bahia, o que você sentiu? Eu não reconheci o Gabriel que convivia conosco. Na verdade, uma criança triste, apática, sem energia que ele normalmente tinha. Sem energia nenhuma, né, tadinho? Então assim, eu acredito que ele está pagando, inclusive pelo crime que o pai cometeu, com toda essa privação que ele está passando. Com todo esse sofrimento, com essa mudança, a vida virando de ponta cabeça, né? Não que ele não esteja sendo bem cuidado pelos avós paternos, não que ele não tenha todo o carinho, não que ele não esteja, né, cercado de cuidados, mas a mudança na vida dele é muito brusca. Por isso que eu falei que alguém aí tinha que renunciar, né? Fazer uma guarda diferente, meu Deus. O menino passa o dia a dia, a rotina dele aqui em São Paulo, nas férias, nos feriados prolongados, ele pode ir lá para a cidade, ficar com os avós, tem cara de férias, cara de coisa boa que a criança sempre espera em época de escola, mas ele precisava ter a rotina dele, onde ele tem as lembranças dele, inclusive da mãe, né, que ele deve estar sentindo muita falta. Bom, João, conta pra mim como é que você tá. Tá difícil, né, Sônia? A gente já estava acostumado com a convivência deles, dos dois, né? Já ajudava a cuidar dele também. Vinha a avó, ficava durante o dia e à noite nós ficávamos até ela chegar. Então era como se fosse um filho também. A gente ajudava a dar banho, a dar comida, ele já estava acostumado. Quando chegava, geralmente nós temos a empresa separada em 2 carros, e quando um chegava em casa, o outro, quando viu o sininho tocar na porta. Ele queria os dois. Olha que bonitinho. Então a gente não tá difícil, porque além de sentir a falta dele, mas a preocupação maior nossa agora é o bem-estar dele, a cabecinha dele, como é que deve estar, sabe? A gente vê na televisão, toda vez que a gente vê esse vídeo, eu não consigo me segurar, porque eu não aceito o jeito que ele tá lá, entendeu? A situação que ele tá, os bracinhos fininhos, ele tava super forte, tanto que a Cláudia tinha levado ele no médico uma semana antes. Ele acusou o baque da tragédia mesmo, né? A Cláudia tinha levado ele no médico antes, a médica falou assim, olha, ele tá no peso ideal, tá com peso legal, inclusive passou outras vacinas para ele tomar,
suspendeu vitamina, falou para não dar mais vitamina. Então, quer dizer, não é essa criança apática que está lá, sabe, quieta, cabisbaixo, né? A gente vê que ele está, é como se fosse uma tortura para ele. Então, quer dizer, nós não estamos querendo tomar o Gabriel deles, é como você estava falando, pode ser feita uma coisa compartilhada, pode ser, a gente não está se negando a que eles tenham direito a ver, entendeu? O que a gente quer é o bem-estar da criança. A gente sabe que aqui em São Paulo, né, a gente tem condições também de dar um estudo, condições também do que ele já estava acostumado. É isso que a gente torce e espera que a justiça seja feita, já que houve tantos problemas, tantas coisas, que pelo menos seja corrigida alguma coisa, que seja, né? É isso que a gente espera. Muito se falou que aquele domingo em que aconteceu a tragédia, era o terceiro domingo de visita do Jankin ao filho, não é? Regularizada, tudo direitinho, mas foi o primeiro domingo em que vocês não estavam em casa, em que ela ficou sozinha com ele. Por Sim. quê? O que aconteceu? Vocês moram juntos? Sim. Moravam todos juntos? Sim. Tá. Na primeira visita, ela não estava, nós que o recebemos, ele ficou conosco o tempo todo. A primeira visita ela estava no trabalho. Na segunda visita, nós três ficamos em casa o tempo todo, ele desceu para a quadra, o daí desceu junto, né? Então ficamos juntos. Só que aquele dia a gente tinha um compromisso, um pessoal, uma amiga nossa que veio dos Estados Unidos, a gente tinha um compromisso, não tinha como desmarcar, compromisso de negócio, né? E nós tínhamos pedido para ele vir, inclusive na segunda vez, nós pedimos para ele vir de manhã, por quê? O Gabriel sempre, às 3 horas, era o horário dele dormir, das 3 às 6, das 3 às 7 ele dormia. E na primeira vez que ele veio, o Gabriel dormiu, então ele não aproveitou nada. Então o daí chegou para ele e falou, se você quiser vir na parte da manhã, que é a hora que ele está desperto, ele está esperto, que ele não dorme cedo de jeito nenhum, ele acorda às 6, 7 horas e fica acordado até a tarde, né? Você vem, pelo menos você curte mais, dá para brincar com ele. Então na segunda visita, nós pedimos para ele vir cedo. E na terceira também, a mesma coisa, né? E aquele dia, infelizmente, a gente tinha um compromisso. Então nós fomos, de manhã, assim que ele chegou, nós fomos até a feira, comprar frutas, essas coisas. Ele chegou 9h40 em casa, nós saímos por volta das 10 para as 10, por volta de umas 15 para as 11 nós voltamos, né, da feira. Aparentemente estava tudo, não vimos nenhuma coisa, nada, algo diferente, né? E nós fizemos esse almoço, esse compromisso do cliente nosso. Vocês foram tranquilos? Tranquilo, mesmo porque o Daí já tinha conversado com ele na primeira vez, na segunda vez com os dois, falou, olha, vocês, sei que vocês não pretendem mais voltar, ela também não queria mais, mas vocês têm que pelo menos não evitar brigas na frente da criança, evitar qualquer discussão, porque para a criança não ficar sentida, não magoada, não ficar traumatizada, né? Então isso a gente sempre expôs, ele se mostrou uma pessoa, jamais a gente imaginou que poderia acontecer isso. Então a gente acabou confiando, mas achando que daria o meio-dia, que iria embora e tudo bem. Até então era o que a gente esperava, né? Só que não foi o que aconteceu. Vocês nem tinham ideia que ela fosse pro jogo com ele? Foi você, Odair, que falou que você achou que esse foi o grande erro, uma visita de 2 horas durar 11 horas? Na verdade eu sabia que ela queria ir nesse jogo, mas eu nem passava pela minha cabeça que ela ia ter coragem de levar a criança no jogo e muito menos com ele. Certo. Então, isso foi uma surpresa pra foi uma você. surpresa. Então é uma coisa que realmente eu falo que ela nesse momento ela foi negligente, porque eu acho que ela não deveria nem levar a criança e muito menos sair com ele. Você achou um risco? Sim, achei um risco. Bom, o doutor Tito Livio Moreira está aqui, que é o advogado de defesa. Eu acho que vocês têm conhecimento da linha da defesa, mas eu queria que vocês falassem a respeito disso. Qualquer dúvida, o doutor Tito explica, e já vou conversar com o doutor José Beraldo. A princípio, eu queria falar de uma afirmação que o doutor Tito fez na última sexta-feira, que na segunda visita, ela já havia transado com o Janker. O que é mentira, que não é verdadeiro, porque na segunda visita eu estava presente, nós ficamos presentes o tempo inteiro, e depois ela foi trabalhar, porque ela trabalha no hospital por escala. Então no domingo ela trabalhou nessa segunda visita. Então é uma coisa que eu fiquei meio chateado, porque eu não sei como vão levantando hipóteses em cima de não sei do que. Outra coisa também é a questão de que eles tiveram um relacionamento no dia do crime, que eu acho que se ele a violentou, porque eu não acredito que ele tenha transado com ela e muito menos feito amor, como o outro advogado afirmou, se ele a violentou foi na presença da criança, porque quando nós saímos no domingo, lá tem 3 dormitórios, eu fechei os 2 com chave, escondi a chave porque
Eu não sabia que eles iam ficar. O menino, ele fica, durante a manhã, ele está acordado o tempo inteiro, então não tinha hipótese alguma dele ter feito nada com ela. E outra coisa que acontece também, uma vizinha nossa, de manhã, escutou uma discussão deles. Então eu não sei o que... Isso está em depoimento, inclusive dessa vizinha, ela falou que se dispõe, ela já deu depoimento na delegacia, ela falou que se precisar dar o depoimento no ar ou alguma coisa, ela dá. Ela escutou ela gritando que para ele abrir a porta, como se ela estivesse trancada, inclusive o pessoal da quadra que estava lá embaixo ouviu que nosso apartamento fica de frente de manhã. Então a gente, em hipótese alguma, a gente acha que ela teria, depois de uma briga, ainda ter coragem de ter alguma relação, de ter alguma relação com ele. Mesmo porque algumas 2, 3 semanas antes, eu conversei com ela, né? Eu falei, Cláudia, será que não seria melhor pro bem da criança, de repente até pro teu próprio bem? Vocês nunca pensaram em tentar voltar, tentar um convívio novamente? Quem sabe isso vai ser bom para vocês? Ela falou que em hipótese alguma. Ela falou que ela tinha nojo dele, ela não tinha mais vontade de ter nada com ele. Então, a gente acha muito difícil que eles tenham tido isso, a não ser como o Daí falou, a não ser que ele violentou aí na frente da criança, porque não tinha onde fazer isso. Tá Né? certo. E após uma briga ainda. Eu vou voltar com o Dr. Tito Livre, já o senhor responde aos dois, vou fazer mais um intervalinho, já nós vamos conversar com o Dr. José Beraldo também, porque eles vão antecipar o pedido de guarda da criança para a família aqui em São Paulo, tá? Bom, deixa eu voltar para lá, Dr. Tito Livre pode responder aí aos irmãos da Ana Cláudia, ao Odair e ao João. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de, em nome dos advogados de defesa que vão atuar no caso, que são o Dr. Mauro Otávio Nassif, doutora Eleonora Rangel Nassif e eu, Tito Livre Moreira, gostaria de dizer que nós respeitamos muito a vítima e a família da vítima e manifesto aqui meus sinceros sentimentos. Tá? Bom, agora quanto à primeira pergunta. Olha, não fui eu que disse que ele fez, foi ele, tá? Ele já havia me ligado, eu era advogado pessoal dele, e ele me ligou e falou, olha, já tive relação. No dia que houve o crime, ele me disse como foi, aonde foi. Seria no sofá da sala, que ele disse que é um sofá grande, e a criança estaria no quarto assistindo TV. Tá? Isso é ele que disse, não eu. Isso consta no depoimento dele à polícia. Consta no depoimento, E além disso, como eu disse a última vez, ele deu um detalhe muito íntimo, que se vocês talvez quiserem que eu diga. Depois, né? No ar não precisa. Eu posso dizer, tá? Que comprova que ele teria relações com ela. Entendeu? E agora, com a vinda dos laudos que estão vindo, está sendo comprovado que o que ele está dizendo no depoimento é verdade. Tá? Veio já o laudo da perícia do telefone, comprova que tudo o que ele disse é verdade. Aconteceu realmente uma ligação lá de dentro, tá? E foi feita para o jogador aí que está o Fábio questão. Costa. Isso. Ela teria ligado para o Fábio Costa. Isso. E no laudo ainda consta várias ligações, né? E uma mensagem. Então, no caso, segundo o laudo, o jogador faltou com a verdade. E meu cliente está dizendo a verdade. E, aliás, eu acho isso muito importante, porque o que os familiares querem? Querem saber a verdade. Entendeu? Não adianta as pessoas virem aqui e fazerem suposições vagas. Isso não vai ajudar. Esse laudo é novo que o senhor está falando? Do da telefone perícia agora? Chegou no processo. Por que o Fábio teria faltado com a verdade? Porque ele, pelo que eu vi, ele disse que falou com ela de manhã. Foi, depois uma não vez mais. E deu os ingressos. Ao que consta ali de ligações efetuadas, seriam 5 ligações, tá? E uma mensagem a respeito até dos ingressos, tá? A mensagem. Tá. E exatamente naquela hora onde o meu cliente diz, eu ouvi que ela disse, né? Não pude ficar depois do jogo porque o pai do menino estava pesando na minha. Certo. Tá, nesse exato momento consta que houve uma ligação feita para o jogador. Certo. Tá. Vocês querem falar? Pode falar, gente. Se você me permite, pode falar, veja bem, eu não entendo. Há 28 anos eu quero colocar esse aspecto no assunto criminal. Eu não entendo que a vítima errou e ir no campo de futebol. Eu não entendo que a vítima cometeu um crime mesmo se tivesse realizado
aquele ato amoroso, porque ela, em todo momento, ela sempre se apresentou como uma pessoa boa. Eu não entendo por que jogar esta pecha toda, inclusive na questão do Fábio Costa, que é uma excelente pessoa, um bom menino, uma pessoa que dava ingresso às pessoas mais necessitadas, sabia para quem ele dava. Não estou advogando a ele aqui, mas ele é uma pessoa boníssima. Eu só queria encontrar uma justificativa penal nesse aspecto, pois nada tira da minha cabeça. O que houve foi uma premeditação muito grande. A propósito, eu quero abrir um parêntese, porque os tribunais certamente requisitarão as fitas desde o início deste programa, porque esse programa televisivo é um programa de rede nacional, um programa sério, e com certeza os tribunais irão requisitar. E dizer aqui, Sônia Abrão, que vocês, toda a tua equipe, primou por preservar a criança, tanto que usa só o prenome, ou seja, Gabriel. Em momento algum revelou, transmitiu, apresentou a sua imagem. Sempre há preservações de pessoas, nomes, principalmente a criança, de modo que eu aqui deixo claro a toda a justiça do Brasil que a preocupação do programa em respeitar a lei, sobretudo, aqui se paira. Agora, o meu sentimento é o sentimento de dor. Saber que já existe laudos comprovando que várias facadas no pescoço, facadas no abdômen, isso, no meu entendimento, nada justifica. Se tiver um relacionamento anterior, no meu entendimento, do ponto de vista jurídico, mais agrava a pena, porque ele usou de maneira sorrateira, de meio cruel, insidioso e, sobretudo, ele procurou ganhar a confiança de Ana Cláudia. E no momento em que ela estava ali em defesa, acabando a sua refeição, e não houve embate corporal, como disse o Dr. Mauro Otávio Nassif, porque, segundo eu tive acesso, e eu quero trazer isso no laudo, não houve reviravolta, destruição de aparelhos na cozinha, ou seja, o prato da Ana Cláudia estava intocável, de modo que não havia, como de fato não há, qualquer explicação para cometer aquele covarde crime onde ele deverá responder sim nas barras dos tribunais. Tá certo, eu volto Olha, aqui Sônia, em um minutinho. eu discordo aqui do nobre colega, tá? Sei. Aliás, o laudo que já chegou constatou, parece, 9 lesões no Janken, tá? Há lesões de facadas, sim. E ela, pelo que eu vi, são 2 facadas. Ah, só que ele está vivo e ela está morta, né? Não, doutor? claro, Eu eu volto estou aí já explicando já. aqui a respeito de quem teria pego uma faca e inserido na briga. Entendi, eu já volto aí em um minutinho. Vou só fazer mais um intervalo aqui, porque dando fogo aqui mesmo no intervalo, né? A defesa Então, e o doutor Beraldo aqui. O que está acontecendo? Não, o doutor colocou, a defesa colocou que ele saiu de lá ferido, e que ele foi ferido por Ana Cláudia. É o Ora, que você estava falando, né? o exame de corpo de todos delito. viram, não, eu não vou questionar, o exame de ML ele pode Não, ter deixa eu dado, só me explicar mas o que ele está se no corpo de autolesionou delito. lá. Como que ele saiu no elevador? Presta atenção e eu devolvo a palavra. Mas em nome da verdade, em nome da vítima, em nome de todos aqui, que nós não podemos subestimar a capacidade de ninguém. Esse caso vai ser levado ao tribunal do júri. Ele desceu pelo elevador, não havia nenhuma lesão em seu rosto. Ele foi, dirigiu milhares de quilômetros até Bahia, não parou nem no hospital, não pediu nenhum socorro, não fez nenhum exame de corpo de delito. Isso é técnica defensiva que o Janken está tentando levar a erro os advogados. Mas essa escusa não poderá tolerar, porque tudo indica o quê? Que ela sim, que disseram que ela tinha lesões de defesa, é lógico, pedindo clemência, cortou os dedos, foi violento, facadas no pescoço, na região abdominal, tiraram a mãe, a filha da dona Ana Lúcia, agora querem tirar também a pequena criança da dona Lúcia. Na verdade, eu vou lhe afirmar com certeza absoluta, nem que tenhamos isso, nós estamos ingressando com uma destituição do poder familiar, porque Janken cometeu um crime atroz, um crime bárbaro, um crime hediondo, e cabe sim, nós vamos destituir o Janken, que está na segunda folha. Aqui está a antecipação de tutela com requerimento liminar, busca e apreensão de menor e guarda provisória, menor em situação de risco. Ele cometeu um crime gravíssimo, e não há que se falar aqui em que pese os esforços da defesa,
mas subestimar a capacidade do promotor de justiça que se fez presente, da polícia que se fez presente paulista, e nós vamos levantar tudo. O Junk não se entregou. Esse aspecto tem que ser levado, trazido tudo a público, esclarecer todos os aspectos. A reação dela foi uma reação de dor, de sentimento, pedindo clemência para não morrer. E ele foi cruel, ele foi assim do motivo torpe, ele foi mórbido, ele foi um monstro ao atacar a Ana Cláudia daquela maneira em que ele atacou. Veja aqui, doutor Tito, olha, ação de destituição do poder familiar, com nomeação de tutela de menor e guarda definitiva e requerimento de concessão de tutela antecipada para suspender provisoriamente o poder familiar. Pedido de ordem liminar de guarda provisória e expedição de mandado de busca e apreensão de menor. É isso que o advogado de defesa, doutor Beraldo, está pedindo. Por que, Sônia? E encerro, me perdoe, parece até intransigência da minha parte. Porque a primeira feita nós esperávamos que fôssemos encontrar o quê? A mãe de Junk, a mãe do acusado, na verdade uma pessoa solista, uma pessoa assim, com amor aberto, coração aberto, e não colocasse resistência àquela senhora que perdeu a filha de uma maneira tão cruel, tão dramática. Mas lá encontramos resistências. Procuramos o melhor que fosse a criança. Agora, o que me parece, estão querendo colocar a vítima de criminosa e a criança um monstrinho. A criança tem que ser respeitada, tem que ser amada. Essa criança é de uma candura de tamanha que você nem imagina. E dona Ana Lúcia, ela está sob tratamentos médicos constante agora, entrou numa estresse profunda e a criança está lá definhando. E o Poder Judiciário baiano tem que dar uma resposta rápida, porque caso contrário, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, que já conhece o fato, saberá dar decisão final. É isso que queremos agora, buscar o bem-estar da criança, porque eu tenho certeza absoluta que ele virá a ser condenado perante o Tribunal do Júri Popular por ter cometido um crime de homicídio bárbaro, um crime hediondo, por motivo cruel, por motivo de somenos importância. Pegou a vítima o quê? De inopino, sem que ela oferecesse qualquer resistência, ela clamando pelo amor de Deus, não me mate, e ele não teve um pouco de compaixão. Ele foi cruel, ele foi um monstro. Veja, Sônia, olha, quanto ao aspecto familiar, eu não vou comentar porque eu não estou atuando. Mas quanto ao criminal, eu discordo completamente. E, aliás, os laudos estão vindo e fulminam, debelam essas suposições. Se tem lesões nele, ela pegou a faca, porque se ele tivesse pego, não haveria lesões nele. Se há lesões, foi constatado 9 lesões na face, claro que naquela câmera do elevador não vai aparecer. Aliás, eu perguntei para um médico, olha, as lesões nas mãos, por que não saiu sangue? Aí ele explicou, ó, as cavidades, os vasos de constrição nas mãos, eles são mais eficientes, eles param antes de sangrar. Entendeu? Agora, o exame de corpo de delito constatou. Como ele não foi ferido? Claro que foi. Há facadas nele. Ou seja, ela pegou a faca. Entendeu? De quem era a faca? Era dele ou era dela? Era dela. Quem pegou? Foi ela. Quem partiu para cima com uma faca? Sônia, veja, ninguém pega uma faca para se defender. Ele pegou um celular. Aquele celular não era um celular bomba. Era um celular. E ela pegou uma faca e foi para cima dele. Para quê? Para atacar, para matar. Então, não é exigível que ele não se defenda, ele tem que se defender. Ele é obrigado a se defender. Um homem que manda, uma pessoa que manda a mulher, a mãe de uma criança abortar, ele mandou abortar. Ó, mais uma inverdade, Sônia. Ela sempre deu amor, ela iria atacá-lo. Outra coisa, doutor, isso não é verdade. Que as lesões que tem nas mãos da pequena, quase lesões de defesa. Lesões de defesa. Ela segurava. A faca tem esse tamanho, olha, desse microfone. Foi ela que pegou. A faca, pegou. Não pertencia a ela, pertencia ao apartamento. Era uma faca de cozinha que estava na gaveta. Ele, de uma maneira covarde e sorrateira, pegou a faca e desferiu uma facada, desferiu um desfecho, uma estocada no pescoço. Ela levantou, tentou segurar a lâmina e ela ficou impossibilitada. E ele, com aquele meio truculento,
jogou-a naquela parte do lavabo, no pequena parte O João, exterior. inclusive, tem uma Começou a informação, né? desferir Deixa só facadas, tanto que Não. furou até a tábua de passar Deixa roupa. o João Ele falar. foi cruel. Ele estava no Sônia, apartamento. o laudo pericial já fulminou essa suposição, tá? Mas tem umas informações que Tudo talvez bem. não constem Aliás, eu até ia dizer para os Uhum. familiares, olha, o que eu não souber responder, eu vou perguntar para ele, eu faço questão de Com certeza, contar a a busca é a verdade. verdade e a justiça mesmo. Pode falar, João. Como é que você encontrou o apartamento? Quando nós ficamos sabendo, aliás, o que aconteceu? Ela ligou pro Odair 10 minutos antes de chegar no apartamento, né? Eu estava do lado, daí... Ela estava bem, tava- normal? tava Você não tava sentiu super nada alegre e tal. diferente? Tá. Assim que a gente teve a notícia que a minha vizinha me ligou, falou, João, está acontecendo alguma coisa no seu apartamento, que o Jank está tentando sair no portão. E o porteiro está interfonando lá várias vezes, já interfonou várias vezes, ninguém atende. Isso, a minha vizinha estava no celular. Eu falei, faz um favor para mim, sobe lá e vê o que está acontecendo. Ela chegou lá, chamou, ela não respondeu. Ela falou, então entra, vê se está aberto. Ela falou, está aberto, entra. Na hora que ela entrou, ela deu um grito. Ela viu... Nossa, foi a vizinha que se minha deparou vizinha, com aquela sim. cena? Ela viu, ela saiu, João, aconteceu alguma coisa. Ela saiu para fora, chamou o esposo entrou lá, e eu já estava vindo para cá, estava na metade do caminho, né? Cheguei praticamente 20 minutos depois do ocorrido que ele já tinha saído. O daí não teve coragem, ficou sem coragem de subir no apartamento, ninguém queria deixar eu subir. Eu falei, não, eu vou subir. Né? Eu subi, abri a porta, entrei, olhei a cozinha, para você ter ideia, como o Olívio está falando, que teve briga, que fizeram não sei o quê, não teve briga. Eu fui o primeiro a entrar. Né? Eu não mexi em nada, do jeito que ficou, eu fiquei, sabe, sem ação. Mas o que eu vi? O prato de comida em cima da mesa, o banco da cadeira que ela estava sentado, assim, com a distância exata que você, quando está sentado, fica afastado. Quer dizer, se tivesse briga ali, ela tem enrolado, aqueles bancos estavam tudo bagunçado. Não tinha. Detalhe, eu olhei no chão, não tinha muito sangue. O sangue em decorrência da lavanderia e em direção do banheiro de empregada. O que significa? Uma coisa que eu entrei, quando assim que eu fui seguir, eu cheguei até o banheiro, estava encostado à porta, porque o banheiro é minúsculo. Ela estava atravessada, de barriga para cima, né, de busto, e a primeira coisa que eu vi, que tinha golpes aqui, próximo da orelha, quer dizer, ele foi por trás e apunhalou ela. Tanto que, por que a vizinha ouviu a briga de manhã e não viu nenhuma briga à noite? Por que ela não gritou? Ela teve chance de gritar? Não teve chance de gritar, Sônia. A vizinha, não, ninguém viu. E por que a vizinha viu de manhã? Se ela estivesse brigando, discutindo, gritando, os vizinhos tinham escutado. João, conta a Sônia Abrão, me perdoe, conte a Sônia Abrão o que você viu, quais as marcas que tinham sobre a tábua de passar roupa. Na hora que eu fui, quais as marcas que na hora que eu fui, mas na hora que eu fui, Sônia, na hora que eu entrei na cozinha não tinha, tanto que eu andei normal na cozinha, não tinha tanto sangue. Mas você tinha percebe que ela levou, sangue. sim, tinha sangue, mas não tinha nada como no tábua banheiro. de passar, ela estava em pé, não estava deitada, e Tinha ela as mãos acusa dela. os golpes, tem sangue em meio aos azulejos. Tinha as mãos dela na tábua, assim, apoiando. E um detalhe, na hora que eu fui, que eu vi, tanto que eu conseguia Tinha na marca cozinha, de mão com sangue, nas guarnições, assim, porque na porta da cozinha tem uma porta que vai para a lavanderia e depois tem um banheiro. Nas guarnições tinha sangue, nos azulejos tinha sangue, você viu que ela foi tentando se segurar, tentar fugir, ela fugiu para a lavanderia. Ele foi atrás. Tá óbvio, não tem como. O golpe era aqui, você via o golpe aqui atrás. Fui eu que reconheci o corpo. Ninguém foi, não. O golpe traiçoeiro, o primeiro ela golpe. Não teve chance de gritar. Não teve. Não, e o primeiro golpe, o golpe traiçoeiro, doutor Tito. Um golpe traiçoeiro. Não, nenhum vizinho viu ela gritar. Ouviu ela gritar de manhã. Eles tiveram uma briga, tanto que, por isso que eu falo que eles não tiveram relação. Porque eu acho que ela não ia brigar de manhã, sendo que o vizinho viu. Mas e foi pouco importa se houve uma briga, uma discussão que é tão normal, anterior, ela querendo reatar, foi assistir um jogo de futebol. O fato é que ele deu traiçoeiramente, de uma forma que impossibilitou a defesa, uma facada no pescoço quando ela pedia clemência, segurava a lâmina da faca, ele fez o quê? Ele deu uma facada aí já tinha sido limpo, né? Ele deu outras facadas no abdômen para ter a certeza que ela estaria morta. Veja, Sônia, se foi de forma traiçoeira, como ele pode, se não houve briga, como o IML constatou 9 lesões, Doutor Sônia, Tito, pode-se pensar na possibilidade dele ter se lesionado para passar por vítima mas mesmo? essa autolesão é uma suposição muito vaga. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Até vaga que nem saiu sangue, uma autolesão ele não quis aprofundar. Aí a perícia, deixa eu só esclarecer. A respeito do depoimento dele, que até falaram no programa essa semana. Ele ficou 30 minutos lá dentro. Não, ele me explicou. Entrei no apartamento, tá? Ela trocou de roupa, aí ela
jantou, tá? Comeu, ele não sabia nem se referir direito o que era, ele falou, era arroz com queijo, eu falei, risoto? Ele falou, acho que é risoto. Comeu, e depois fez uma má, ele foi pro quarto e ela ligou. Essa ligação já está constatada. Qual que é o problema? Foi quando ele voltou e pegou o telefone. Quando pegou o telefone, ela pegou a faca. Tudo está se encaixando. Tá as marcas nele. Eu quero que o A laudo perícia comprove que ela constatou. tomou conta dessas facas. A faca, o cabo. Eu quero que prove se existe alguma impressão digital da indefesa na Tá. Cláudia. Na faca não existe absolutamente nada. Peraí, então Foi se- um crime doutor. trágico, covarde, sem qualquer possibilidade Veja, de doutor. Eu volto aqui defesa. já. Se provar, eu você volto concorda já, com já. legítima defesa? Não há legítima defesa. Legítima defesa ele não usou moderadamente dos meios. Em um Não, minutinho. excesso culposo. Gente, só um minutinho pra gente fazer nosso intervalo aqui. Estamos de volta aqui com o nosso programa, né? Nós estamos com os irmãos da Ana Cláudia, o Odair e o João, o doutor Tito Lívio Moreira, que é o advogado de defesa do Janken, o doutor José Beraldo, que é o advogado da família da Ana Cláudia, junto com o doutor Ademar Gomes, da Acrimesp, né? Eu queria que vocês fizessem as considerações finais dessa história. Acho legal vocês falarem primeiro. Fala, Odair, o que você espera, o que você acha dessa história? Bom, em relação a Cláudia e o Janke, eu acho que ele não tinha o direito nenhum de tomar o celular dela, ou nem de ter ciúmes dela, porque ele não tinha nada com ela. Certo. Então eu acho que quando a defesa bate em cima de que ele tinha que ele foi lá, que ele foi movido por ciúmes, isso está dando credencial para qualquer homem que sentiu ciúmes de uma ex-mulher ir lá e matar. Então eu acho que isso não é uma coisa que não deveria nem ser defendida. E outra coisa, em relação à criança, eu acho que enquanto a justiça demora a tomar alguma atitude em relação a essa Quem está criança, sofrendo é ele, né? o trauma vai ser maior para a criança. Então eu acho assim que, infelizmente, a criança continua pagando pelo crime que o pai que cometeu. Tá certo, viu? João. Bom, em relação ao caso também do Janke e da Cláudia, eu sei que seja justiça terrena ou vai saber resolver essa situação, e se também não souber, eu sei que lá em cima tem um Deus, tem um ser que vai saber julgar, vai Tem o saber Gabriel aqui na dar o terra retorno, ainda, né? né? E agora, a minha preocupação maior realmente é o Gabriel. Se essa mãe, ela diz que ama tanto o neto, ama o filho, que de uma certa forma ela não perdeu o filho, né? Eu sei que ele vai pagar, ele Não, tá vai sair, sofridíssimo e ela pra vai ela, mas continuar ela tem tendo ele. o filho dela. Agora, a Ana, ela não vai ter mais Ana Cláudia. Tá né? certo. Então, o que a gente quer é o bem do Gabriel, é o retorno do Gabriel, né? Tá Que certo. ele possa ser feliz. Obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço. Eu vou chamar um girinho muito rápido, aí eu volto com o doutor Tito Lívio Moreira e o doutor Beraldo aqui com a gente. Um minuto. Bom, de volta aqui ao nosso programa, doutor Tito Lívio Moreira, suas considerações finais. Bom, Sônia, com a chegada dos laudos que estão vindo, está ficando comprovado que tudo que o nosso cliente está dizendo é verdade, tá? As suposições vagas estão fulminadas só com a leitura do laudo. Certo. Então, veja, se realmente ela pegou uma faca e foi para cima dele por causa de um celular, ele queria ver o celular, ali se resumiu a situação dele. Ela pegou uma faca e falou, devolve, não, deu a facada. Bom, ali teve uma briga que está sendo constatada pela perícia, onde houve uma reviravolta e infelizmente ela acabou morrendo. Então é um caso típico de legítima defesa com excesso culposo, tá? Certo. Que é aquele momento onde a pessoa ali entra numa tempestade psíquica e não sabe mais o que está ocorrendo. Ele não é um robô que dá golpes aritméticos. Não, ali é um ser humano que se defende até sair do perigo. Tá certo. Essa é a tese da Isso. defesa. Obrigada, doutor Beraldo. Nada. Um minuto. Eu compreendo a posição do Dr. Tito e eu confesso que eu estou realmente admirando o Dr. Tito porque este caso é indefensável. É indefensável em primeiro lugar porque não há que se falar em legítima defesa. É indefensável em segundo lugar porque não havia necessidade de tanta maldade, de tanta crueldade, e que essa maldade, essa crueldade também não se estenda à família de Janken. É este apelo que nós fazemos agora, em nome da Acrimesp, em nome do Departamento da Criança, em nome
do nosso querido amigo Dr. Ademar Gomes. Nós precisamos agora trazer essa criança para que volte a mamãe de quem? Da vítima, para que nós possamos levar com tranquilidade, com harmonia, com muito amor e, sobretudo, sob o quê? Aos cuidados da avó materna, e que ele pagará pelo crime perante o tribunal do júri, sim, pagará e responderá por este crime nas barras dos tribunais perante o júri popular. Tá certo. Obrigada, viu, doutor José Beraldo, pela presença. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Tibílio, pela presença aqui no nosso programa. E para vocês também, viu, Odair, viu, João, porque a gente sabe que não é fácil não, mas é muito importante o depoimento e a presença de vocês, tá? Obrigada. Estamos indo embora? Então estamos indo embora. A gente volta amanhã às 2 da tarde com mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Tchau, gente.